Pecadores e ímpios. Hoje nós vamos falar sobre pecadores e ímpios. Existe diferença entre pecadores e ímpios? Existe uma enorme diferença. Poucas pessoas nesse mundo sabem fazer a diferença entre um pecador comum e uma pessoa ímpio. Muitos que pensam que pecador e ímpio são a mesma coisa. Que tristeza. Que tristeza para quem pensa assim. O ímpio, ele é soberbo. O ímpio é arrogante. O ímpio é orgulhoso. O ímpio é impiedoso, ele é cruel. O ímpio é malicioso. O ímpio é malicioso, ele tem maldade. O ímpio cria contendas entre os irmãos. O ímpio quer ser mais do que todo mundo. O ímpio quer pôr ordem nos outros. O ímpio é falso. E as igrejas hoje estão cheias de ímpios. E as pessoas quando falam, lá, você tem que tirar isso do meio da igreja, de dentro da igreja. Os outros falam, não, irmão, o joio e o trigo têm que crescer junto. O ímpio está lá acabando com a igreja, espantando as pessoas honestas, e fazendo escândalo dentro das igrejas. Mas quando fala que é para tirar o ímpio de lá, fala, não, o pecador ele acha que ele é pecador, acha que não é ímpio. E o que é o pecador comum? O pecador comum é totalmente diferente. O pecador comum não faz nada disso. O pecador comum tenta acertar as coisas. Tenta acertar o alvo, que é de Jesus, que é a verdade. O pecador comum procura cada dia e a cada momento da vida fazer o que Deus mandou. Muitas das vezes acertam e algumas vezes cai. Mas quando ele cai, o que ele faz? Levanta e segue o caminho do Senhor. O justo cairá 7 vezes. Pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. O pecador é assim, ele vai nos caminhos. Ele escorregou, ele deslizou, ele fez alguma coisa errada, ele arrepende, ele ajoelha, ele ora, ele reconcilia com os irmãos, se ofendeu os irmãos. Ele tenta fazer tudo refazer tudo de novo. O pecador pede perdão a Deus. O pecador tem intimidade com Deus. O pecador comum. Já o ímpio não. O ímpio é cruel demais. Viver com os pecadores comuns é bom. Eles estudam bastante, porque eles sentem pecadores, eles têm vontade de vencer o pecado. Eles procuram mais a união entre eles. Eles têm humildade para ouvir as pessoas falar. Eles também falam, dão os conselhos deles, ouvem conselho dos outros. Ele não tem ostentação, não se ostenta, não quer ser melhor do que ninguém. É totalmente diferente do ímpio. O ímpio, ele é cruel. O ímpio é cruel. Ele tira a gente da igreja. Ele afasta as pessoas da igreja. Tira a gente dos caminhos do Senhor, se a gente facilitar. Então, qual é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa? Conviver com ímpios. E uma das melhores coisas, conviver com pecadores comuns. Porque os pecadores comuns ensinam a gente a viver, ensinam a gente a ser humilde, ensinam a gente a buscar o Senhor cada dia, vencer hoje os pecados de hoje.
pecador está pronto para levantar amanhã e vencer os pecados de amanhã também, a cada dia. Viver junto com o ímpio é a pior coisa, não tem como ter coisa mais ruim. Gosta de ser bajulado, não respeita a gente, não ouve a gente falar e só eles é que sabe tudo. Qualquer coisa com arrogância, maltrata a gente, machuca o coração das outras pessoas. Satanás gosta de levar ímpios para a igreja, porque ele sabe que tendo ímpio dentro da igreja, ela não cresce, ela afunda, a igreja fica fria, as pessoas de bem afastam da igreja, por causa dos ímpios. Mas as pessoas não sabem diferenciar um pecador do ímpio. Nós temos que ter discernimento espiritual. Ver qual que é o ímpio e qual que é um pecador comum. Porque existe muito ímpio dentro da igreja. Quando for ímpio, a gente não pode ficar perto desse povo ímpio. Já muita coisa no mundo, já vi muita coisa ruim no mundo, mas eu falo a verdade, eu já convivi com ímpio. A pior coisa que eu já fiz na minha vida foi conviver com ímpio. O ímpio é 500 vezes, 1000 vezes pior que um pecador. O pecador comum, ele é bom de viver, são humildes. Provérbio 15:9 diz assim: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Provérbio 15:9. Deus odeia o ímpio, é uma abominação. Já o pecador, não. O pecador, Deus ama o pecador. Outra coisa, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. O ímpio nega a lei. O ímpio nega a lei de Deus, principalmente o primeiro mandamento. O ímpio nega o primeiro mandamento e coloca a Trindade no lugar do primeiro mandamento. Ele sabe que está lá escrito lá na Bíblia: não terás outros deuses diante de mim, esse mim aí é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que está escrito lá, vê escrito, mas eles não aceitam. Eles colocam a Trindade ou a divindade politeísta acima do primeiro mandamento. Essas pessoas que reconhecer e cair na real, eles ainda podem escapar, dá tempo. Mas é difícil para o ímpio, se ele permanecer, ele está perdido mesmo. Lá Provérbio 4:19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhece aquilo que tropeça. Está lá em Provérbio 4:19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhece aquilo que tropeça. A pessoa está tropeçando aí no primeiro mandamento, caiu e ainda acha que não está, né? E também lá em Isaías 48:22, para os ímpios não há paz, diz o Senhor.